Por que há pessoas que participam de um culto, ouvem a exposição bíblica e são impactadas pelo que ouviram? Têm suas vidas transformadas pelo que ouviram. E outras pessoas que estão no mesmo ambiente, ouviram a mesma palavra, saem daquele local do mesmo jeito que entraram. Olá, eu sou o presbítero Lúcio Matos e hoje nós iremos estudar a parábola do semeador. E iremos aprender por que pessoas agem de maneiras diferentes diante da palavra do reino. Então, qual a estrutura de Mateus capítulo 13? Qual o cenário em que se desenvolve a narrativa? Os versículos 1 e 2 nos ajudam a entender o cenário em que está o capítulo 13. Mateus capítulo 13, versículos 1 e 2, está escrito assim: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. O apóstolo Mateus, ele nos mostra que os acontecimentos narrados em Mateus capítulo 13 ocorreram no mesmo dia dos acontecimentos do capítulo 12. Os acontecimentos narrados no capítulo 13 ocorreram no mesmo dia em que os fariseus eles estavam se organizando para matar Jesus. Os acontecimentos de Mateus capítulo 13 ocorreram no mesmo dia em que os fariseus estavam acusando Jesus de agir pelo poder de Satanás. Então, o que o apóstolo Mateus está fazendo? Está fazendo uma conexão entre o capítulo 13 e o capítulo 12. Precisamos ter o cuidado para perceber quando há esse tipo de conexão. Eu trago essa reflexão porque muitas vezes, quando nós estamos lendo a Bíblia e nós então passamos para um novo capítulo, nós somos inclinados a entender que, como nós estamos agora passando para um novo capítulo, muda a narrativa, muda o cenário, muda o tempo. E muitas vezes, quando nós estamos estudando a Bíblia e nós passamos para um novo capítulo, a narrativa desse novo capítulo é uma continuação do capítulo anterior. Muitas vezes, os assuntos que são tratados no novo capítulo é uma continuação daquilo que estava sendo registrado no capítulo anterior. E Mateus capítulo 13 é um exemplo disso. O que Mateus está fazendo então, quando ele escreve no início do versículo 1, é que os acontecimentos do capítulo 13 ocorreram no mesmo dia dos acontecimentos do capítulo 12. E essa passagem, esses dois versículos, também nos mostram o ambiente em que se dá o capítulo 13. Qual é o local? O local é a beira-mar. Jesus entra em um barco e passa a ensinar através de parábolas. E qual é o público? O público é a multidão. E nesse cenário, então, Jesus, à beira-mar, entra em um barco, passa a ensinar através de parábola a multidão, e é nesse cenário que Jesus fala a parábola do semeador, Jesus fala a parábola do joio, Jesus fala a parábola do grão de mostarda e Jesus fala a parábola do fermento. E a partir do versículo 36, nós temos um novo cenário. Mateus capítulo 13, versículo 36, está registrado assim: Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. Então muda o local. Jesus não está mais à beira-mar, Jesus está em uma casa. E o público não é mais a multidão, o público são os seus discípulos. E nesse novo cenário, em casa, para os seus discípulos, Jesus explica a parábola do joio, Jesus fala a parábola do tesouro escondido, Jesus fala a parábola da pérola de grande valor e Jesus fala a parábola da rede. Então, esse é o cenário em que Jesus falou a parábola do semeador.
Jesus está à beira-mar, entra em um barco e tem diante de si uma multidão de pessoas como público. O registro da fala de Jesus sobre a parábola do semeador, nós encontramos nos versículos 3 a 8. Está escrito assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Então, essa é a parábola do semeador. Como nós devemos interpretar essa parábola? A boa notícia é que o próprio Jesus interpretou essa parábola. A interpretação dela a gente encontra no mesmo capítulo 13, dos versículos 19 ao 23. E é sobre a explicação da parábola, que estão nesses versículos, que nós iremos nos deter nesse estudo de hoje. Então, no versículo 19 está registrado assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aqui Jesus está explicando, então, no início da parábola, Jesus disse que uma parte da semente caiu em um solo à beira do caminho. E o que isso significa no reino de Deus? A que tipo de pessoas Jesus está se referindo aqui? E a primeira característica, então, apresentada por Jesus, é que Jesus está falando de pessoas de que em algum momento ouviram a palavra do reino. Jesus disse no versículo 19: a todos os que ouvem a palavra do reino. Jesus está falando de pessoas de que em algum momento participaram de um culto e ouviram a mensagem. Jesus está falando de pessoas de que em algum momento foram abordadas por pessoas em um evangelismo e tiveram contato com a pessoa de Jesus Cristo. Então, essa é a primeira característica apresentada por Jesus. A que tipo de pessoas Jesus está se referindo quando ele compara uma semente que cai em um solo à beira do caminho? São pessoas que em algum momento ouviram a palavra de Deus. A segunda característica é que essas pessoas elas não compreendem a mensagem do Evangelho. Ouvem a palavra de Deus, mas não entendem que estão em pecado diante de Deus. Ouve a mensagem de Deus, mas não compreende a importância de Jesus para a sua existência. O apóstolo Paulo fala sobre essas pessoas. Quando ele escreve aos Efésios, o apóstolo Paulo então fala dessas pessoas como obscurecidas de entendimento. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, o apóstolo Paulo também se refere a essas pessoas, falando que elas ouvem a mensagem do reino, mas classificam essa mensagem como loucura. Então, Jesus está se referindo a pessoas de que em algum momento teve a oportunidade de ouvir a mensagem do reino, mas essas pessoas não compreendem a importância e a mensagem do reino de Deus. A terceira característica apresentada por Jesus é que essas pessoas, elas sofrem uma ação maligna. Jesus disse: vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Jesus está ensinando que há pessoas que sofrem esse tipo de ação maligna. Jesus está mostrando essa realidade espiritual quando a palavra de Deus ela é pregada. Há uma ação maligna agindo
fazendo com que algumas pessoas não compreendam a verdade do Evangelho. E quando a gente lê esse texto, nós devemos ter duas atitudes diante da proclamação da mensagem do reino. A primeira atitude é que quando nós estamos diante de uma mensagem do reino de Deus, ouvindo uma pregação, a primeira é que nós devemos estar atento, ouvindo, se alimentando espiritualmente da palavra de Deus. Mas esse texto também nos mostra que nós devemos estar em intercessão, porque há uma batalha espiritual. Quando a mensagem de Deus é pregada, existe uma ação maligna, fazendo com que algumas pessoas não compreendam a mensagem do Evangelho. Então, Jesus, descrevendo essas pessoas, Jesus fala, a primeira característica são pessoas que ouvem a mensagem do reino. Segunda característica, essas pessoas não compreendem a mensagem do Evangelho. E a terceira característica é que Jesus está falando de pessoas que sofrem uma ação maligna. E qual é o resultado? O resultado é que não há conversão. O resultado é que não há arrependimento. O que Jesus está fazendo aqui é fazendo uma comparação. Assim como um solo de beira de caminho recebe uma semente e nesse cenário fica infrutífera, o solo fica infrutífero, assim também, quando uma pessoa ouve a mensagem do reino de Deus, não compreende a mensagem, recebe uma ação maligna, assim também essa pessoa, para o reino de Deus, essa pessoa se torna infrutífera para o reino de Deus. O que Jesus está fazendo aqui é explicando por que há rejeição ao ministério de Jesus. Por isso foi tão importante nós estudarmos o contexto em que o capítulo 13 foi escrito. O Jesus está explicando aqui por que os religiosos da época estão se organizando para matar Jesus. Por que os religiosos da época falam que Jesus age pelo poder de Satanás? Por que os religiosos da época, por que tantas pessoas na época de Jesus não acreditou em sua mensagem? Por que ainda hoje há pessoas que não acreditam no Evangelho? Por que há pessoas que não compreendem o Evangelho? É isso que Jesus está ensinando. Por que há pessoas que não acreditam na mensagem de Deus? Em primeiro lugar, porque não compreende o Evangelho. E em segundo lugar, é porque essas pessoas sofrem uma ação maligna. Nos versículos 20 e 21, então Jesus explica a parte da parábola em que a semente cai em um solo rochoso. Que tipo de pessoa Jesus está se referindo aqui? A primeira característica é que Jesus está se referindo a pessoas que recebem a palavra do reino. No versículo 20 está registrado assim: esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Aqui Jesus não está falando do ateu. Aqui Jesus não está falando de um membro de uma religião estranha. Aqui Jesus não está se referindo a alguém que participa de uma seita estranha. Jesus está falando de alguém que acena de forma positiva para a palavra do rei. A segunda característica é que Jesus está falando de pessoas que têm um cristianismo superficial. No versículo 21 está registrado: mas ele não tem raiz em si mesmo. Jesus está falando de pessoas que não têm uma vida de comunhão com Deus. Jesus está falando de pessoas que não têm uma vida de oração, que não têm uma vida de leitura da palavra de Deus. Então Jesus passa a mostrar a triste consequência de uma espiritualidade rasa. Ainda no versículo 21 está registrado: quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Tem pouca duração, logo recebe a palavra, mas logo se afasta. O que Jesus está mostrando aqui é que a semelhança de um solo rochoso é infrutífero para a agricultura, assim também aquele que tem uma espiritualidade rasa é infrutífero para o reino de Deus.
Por que pessoas se afastam? Jesus está nos ensinando, porque tem pessoas que têm um cristianismo superficial. No versículo 22, então, Jesus passa a explicar a parte da parábola em que a semente cai em um solo com espinhos. E a que tipo de pessoas Jesus está se referindo? Jesus está falando de pessoas que ouviram a palavra. Ele disse assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Jesus então passa a explicar que essa palavra, ela é sufocada. Em primeiro lugar, pelo mundo. O mundo que Jesus está se referindo aqui é o modo de vida característico deste mundo que é contrário a Deus. Existe um modo de vida com suas expectativas, com suas prioridades, que é contrário ao reino de Deus. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele descreve algumas características deste mundo. Então o apóstolo João diz que o que há neste mundo é a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Isso é o mundo. Existe um modo de vida que é contrário a Deus. E é disso que Jesus está falando aqui. Há pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas essas pessoas ainda estão ligadas a esse mundo caído que é contrário a Deus. E por causa disso, quando as pessoas ouvem a mensagem do reino, devido a estarem ligadas a este mundo, então a palavra de Deus é sufocada. Um outro motivo porque a palavra de Deus é sufocada é a questão das riquezas. Jesus aqui não está fazendo uma crítica a adquirir bens. O que Jesus está falando é que há pessoas que colocam as suas riquezas acima de Deus. E quando essas pessoas, então, ouvem a mensagem do reino de Deus, devido a essas pessoas colocarem suas riquezas acima de Deus, a palavra de Deus é sufocada. E o resultado disso, então, o que é? É que a pessoa se torna infrutífera. Jesus está mostrando que, assim como um solo recebe uma semente, esse solo está sujo com espinhos, e para a agricultura este solo é infrutífero, assim também, quando uma pessoa ouve a palavra do reino, mas essas pessoas estão ligadas a este mundo caído, essas pessoas também são infrutíferas para o reino de Deus. Por que há pessoas infrutíferas? Porque essas pessoas ainda não abandonaram os valores deste mundo caído. No versículo 23, Jesus explica a parte da parábola em que a semente cai, enfim, em um solo frutífero. No versículo 23 está escrito assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por ano. A que tipo de pessoa Jesus está se referindo? A grande diferença é que a essas pessoas que Jesus está se referindo é que elas compreendem o Evangelho. Lembremos as pessoas que Jesus estava se referindo, comparando com o solo à beira do caminho. Uma das características dessa pessoa é que ela ouve e não compreende. Mas aqui, Jesus está se referindo a pessoas de que ouvem a mensagem do reino, mas ela compreende. Jesus está falando de pessoas que entendem que é pecadora, ouve a mensagem do reino de Deus e sabe que está em pecado diante de Deus. Jesus está falando de pessoas de que ouvem a mensagem do reino e sabe a importância de Deus, sabe a importância de Jesus. E o resultado de uma pessoa que ouve a palavra do reino e entende é que essa pessoa frutifica para o reino de Deus. Aqui há arrependimento, aqui há conversão. O que Jesus está mostrando é, assim como um solo fértil, limpo, preparado, recebe uma semente e frutifica para a agricultura, assim também para o reino de Deus,
Uma pessoa que ouve a mensagem do reino e compreende, essa pessoa frutifica para o reino de Deus. Por que há pessoas frutíferas no reino de Deus? Porque há pessoas que compreendem a mensagem do reino. Por que há pessoas que frutificam para o reino de Deus? Porque há pessoas que têm intimidade com Deus. Por que há pessoas frutíferas para o reino de Deus? Porque há pessoas que compreendem a mensagem e abandonam esse mundo caído. Nós estudamos a parábola do semeador. E que aplicações nós podemos tirar desse ensino? A que tipo de grupo, a que tipo de pessoas nós nos assemelhamos? De pessoas que Jesus descreveu ensinando essa parábola. Nós somos como pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus e não compreendem, e por isso nos tornamos infrutíferos para o reino de Deus? Jesus falou de pessoas de que ouviram a mensagem do reino de Deus, mas mantiveram um relacionamento superficial com Deus, e por isso não frutificaram. Jesus falou de pessoas de que ouviram a mensagem do reino de Deus, mas não abandonaram as coisas deste mundo caído, e por isso não frutificaram para o reino de Deus. E Jesus falou que há pessoas que ouvem a mensagem do reino de Deus e compreendem, e por isso frutificam para o reino de Deus. Esse texto nos convida a esse tipo de reflexão. A que grupo nós pertencemos? Jesus aqui descreveu alguns tipos de pessoas, como essas pessoas agem diante da palavra de Deus. A que grupo nós estamos? Nós entendemos a mensagem do reino de Deus? Nós estamos frutificando para o reino de Deus? Que Deus cuide de nossos corações e que nós possamos compreender a mensagem do Evangelho, e assim que nós possamos ser frutíferos para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe.